Você se lembra da árvore da vida, representando a autoridade divina como um legislador? Agora, quem é o legislador? Antigamente, era o rei. Se você não tem lei, não tem autoridade para reinar. Sabia que se a lei de meu país fosse removida, o mesmo aconteceria com o direito do Estado de julgar? O governo não teria poderes sem leis. Quem daria bola para que o primeiro-ministro diz, ou o presidente, ou mesmo o rei? Se não há lei nacional, não há que prestar contas a ninguém. Se autoproclamar como rei ou líder seriam palavras vazias, só estaria no papel, mas não de verdade. Portanto, a árvore no Éden era um símbolo de quem era seu rei, a quem deveriam prestar contas em caso de crime. Mas eles não conheciam o pecado, não sabiam o que era a mentira ou o assassinato, não sabiam como era adorar outros deuses. Porque no jardim não havia pensamentos pecaminosos na mente do homem. Assim, sua lealdade se expressava em um símbolo tão inocente que era um lindo pedaço de natureza. Portanto, a rejeição da obediência ao Pai Criador e a adoração de suas próprias necessidades são a combinação que dá início ao caminho que leva a todo o pecado. E é por isso que Eva, rejeitando os mandamentos de Deus e explorando sua própria paixão, foi o começo do pecado. Quando cada indivíduo envereda por esse caminho, não há limites de onde isso pode terminar. Repito, a combinação desses dois é o segredo do nascimento do pecado no mundo e em cada pessoa. Foi por isso que o que começou na árvore acabou com o mundo em pecado. Mas agora o homem conhecia o pecado. O sigilo do pecado foi quebrado. Um sigilo que perdurava enquanto a árvore do conhecimento não fosse tocada. Mas agora o silêncio foi quebrado e Deus podia definir o pecado. Deus até então não podia dizer a Adão, não matarás, porque assim estaria plantando a ideia de homicídio em suas cabeças. Funciona como as crianças. Se você diz para ela não fazer algo que nem tinha passado pela sua cabeça ainda, você plantou a ideia na cabeça da criança. Se Deus definisse o pecado para Adão e Eva, ele estaria colocando a ideia de pecado em suas cabeças. Mas lembre-se que a lei, a definição de pecado, já estava escrita no santuário celestial. Sabemos disso porque já existia quando estavam construindo a réplica do santuário na terra. Mas o santuário celestial, até este ponto, não foi revelado porque não era relevante. Assim, a árvore no Éden definia o pecado sem revelar a natureza pecaminosa. A árvore equivale aos 10 mandamentos. Um está escondendo o conhecimento do bem e do mal, o outro o define. Era proibido tocar e comer da árvore, prevenindo assim que a natureza pecaminosa fosse conhecida. E a lei define o pecado. No primeiro livro da Bíblia, diz que Adão e Eva não tinham mais o direito de comer da árvore da vida, pois tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles foram lançados para fora do jardim e querubins guardavam a entrada. No último livro da Bíblia, diz: Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e para que entrem na cidade pelas portas. Os 10 mandamentos figuram aqui como a nova árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual não podemos comer se queremos ter acesso à árvore da vida. Agora temos esta situação hoje também. Se um rei possui terra longe de sua sede, ele deixa seu selo e sua lei neste lugar. Então, um grupo de juízes e outras pessoas são escolhidas e a lei é respeitada pelos habitantes. Assim, apesar de o rei não estar presente, o selo sempre lembra as pessoas a quem elas devem prestar sua lealdade. Deus não copiou o jeito humano, mas essa forma de governo é inspirada por Deus de acordo com Romanos 13, 1 e 2. A sede do governo de Deus, obviamente, está no céu, mas ele deixou a árvore no Éden como um selo para mostrar a quem as criaturas do planeta devem sua lealdade. E depois do dilúvio, esta árvore já não estava presente no mundo. Quando Deus se encontrou com Israel no Monte Sinai, lhe disse para construir-lhe uma casa longe da sede. Ele não escolheu a Israel para ser seu único povo a ser governado. O seu plano era maior e global. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Eles foram eleitos para representá-lo no mundo. Ele diz acerca da construção da Arca da Aliança. E porás o propiciatório em cima da arca, e na arca porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Isso não significa que ele não era mais rei no céu, mas somente que ele afirma ser o supremo juiz na terra. A arca do testemunho se tornou um testemunho de quem é que julga o homem e a quem o mundo deve sua lealdade. E ele apartou um povo para cuidar da arca, uma nação de sacerdotes ou protetores. Assim, entre os querubins da arca, Deus reinaria sobre seu povo. Agora isso é importante. Por que Deus reinaria a partir da arca? Voltamos ao que acabamos de mencionar. Sem lei, não há autoridade. Para poder reinar e para que ele se possa autoproclamar como rei, ele tem que ter uma lei que sela seu reinado, assim como uma árvore. Na lei, que estava debaixo de onde ele iria aparecer, havia 10 mandamentos falando da responsabilidade do homem para com seu rei. As outras 6 leis explicam como deveriam tratar-se mutuamente. O 4º mandamento, para alguns, é o terceiro, porque as pessoas mudaram essa lei mais tarde. Mas na lei original, como está em Êxodo capítulo 20, esse é o 4º. E neste mandamento, ele dá a razão de seu direito de reinar sobre nós. Diz que ele é o Criador do céu e da terra. E por ele ser o Criador, temos que guardar o dia de sábado, como memorial de seu reinado. Agora, o 4º mandamento contém o nome de Deus, a área de seu reino e seu título. Você vê isso hoje também porque estas informações são necessárias. Todos os países costumam pôr isso em seu dinheiro e em seus selos, o título do governante e a área sobre a qual domina. Simplesmente para mostrar às pessoas as leis de quem que tem que guardar. Então Deus faz isso. Ele coloca seu selo na lei e pede para Moisés construir a arca, um lugar para ele morar. A lei e seu selo, então, é colocado dentro dela. A lei é a base de sua moradia. Talvez você está começando a enxergar a importância desta arca. Agora repare que a lei não diz, eu sou o Criador de Israel, mas no selo diz que ele é o Criador da terra, nada menos. As tábuas da lei e da arca, portanto, são relevantes para cada um sobre o planeta. A asserção que ele faz envolve todos nós, não alguns poucos escolhidos. Por esta lei, ele clama ser o supremo juiz de todo o planeta. Ele diz, pois toda a terra é minha. Êxodo 19, 5. O selo propriamente dito faz referência aos céus e à terra, o mar e tudo o que neles há. Assim, o resto da lei se aplica aos habitantes de todo o mundo. Em Apocalipse 14, último livro da Bíblia, vemos a mensagem sendo dada a todo o mundo, a todas as nações, línguas e povos, para que adorem o Criador. Então a mensagem de Deus, de obediência, vai a todos, e não somente uma nação. Então, afinal, o que é a arca? A arca é símbolo de um reinado, ou seja, é o trono de Deus na terra. Será que isso significa que a arca pertence a Israel? Não, pertence ao Criador e foi colocado entre os filhos de Israel porque queria que eles fossem um reino de sacerdotes e um povo escolhido com uma função bem definida. Agora, você se lembra do querubim que se rebelou contra Deus, também conhecido como Diabo, Satanás ou Lúcifer? Repare que a arca tem 2 querubins, e como Deus se encontraria com Moisés entre esses 2. A arca foi construída de acordo com o modelo do original, no céu. Os oponentes, a certa altura, estavam muito próximos de Deus. Isso quer dizer que tudo o que Deus pediu para Moisés construir eram coisas que Satanás conhecia muito bem.
Muitos céticos pensam que a arca foi uma réplica de tronos egípcios e de outras nações contemporâneas. Eles alegam que a similaridade de sua aparência indica que a arca israelita não era um original e que meramente estavam copiando suas nações vizinhas. Portanto, assim como o faraó reclamava a realeza com as serpentes em suas coroas, o seu mestre serpente conhecia as coisas celestiais e as podia copiar. Não é de admirar que muitos tronos terrenos foram construídos em um padrão similar. Aqui está o exemplo de um trono com 2 querubins, um de cada lado. Aqui está outro do Egito e aqui mais um helenístico. Façamos uma listinha. A arca foi construída segundo o modelo das coisas celestiais. A arca, onde Deus estaria com seu trono, o fundamento de seu reinado é sua lei. Sua lei diz que seu reinado engloba todo o planeta, não somente Israel. A tarefa dada a Israel era de representá-lo de forma especial, mas seu reinado envolvia todas as nações em todo o mundo. Agora, Deus exerce seu direito como juiz de outras nações, além de Israel, quando ele destrói as terríveis cidades de Sodoma e Gomorra. Também quando ele manda juízo sobre os cananeus, os filisteus, os egípcios e os babilônios. Se o seu único território fosse a nação israelita, ele não poderia julgar e punir as outras nações. Seria um ato criminoso mandar um dilúvio sobre a terra nos dias de Noé. Muitos críticos da Bíblia e pessoas que odeiam o Deus bíblico têm essa atitude porque creem que Deus não tem direito algum de julgar aquelas nações. Isso porque rejeitam a pretensão de Deus de ser o rei de toda a terra. Israel outrora foi usado pelo Criador para castigar nações ímpias. O fato de que exerceram este papel é prova que a certa altura eram os escolhidos especiais de Deus para levar a cabo os julgamentos de Deus na terra. E só podiam fazer isso porque eram portadores do selo e da lei de Deus. Assim como uma corte representa a lei de uma nação, ao exercer julgamento, da mesma forma, possuindo a lei de Deus, deveriam levar julgamento em nome do Criador. Porém, quando o próprio Israel falhou em ser leal a Deus, ele não mais poderia protegê-los, abençoá-los ou dar vitória sobre outras nações pagãs. Seria como se a polícia e juízes a cargo da lei de nossa nação se tornassem eles mesmos corruptos e criminosos, e mesmo assim quisessem julgar a nós cidadãos. Mesmo que os israelitas tivessem levado consigo para a guerra a arca, eles não conseguiriam vitória, porque se constituíram inimigos do Estado de Deus. Falaremos mais sobre isso em um episódio subsequente. No livro de Isaías, capítulo 24, diz: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Alguns dizem que o Deus da arca foi injusto ao destruir estas nações, mas chamar isso de crime é disputar a soberania de Deus sobre o planeta. Deus diz: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. Assim, a arca tem semelhanças marcantes entre a árvore no Éden, representando a autoridade de Deus sobre a terra, enquanto ele mesmo tem sua sede no céu. O entendimento do que significa a arca deveria despertar a todos sobre este planeta, não importa qual seu transfundo, a dar ouvidos àquele que diz que lhe devemos a obediência. E também nos deveria conscientizar que uma descoberta desta arca iria afetar todo o ser humano, todas as nações, não somente a Israel. Se a pretensão feita na lei dentro da arca está correta e sua origem de fato é aquela que alega, então este objeto não é o objeto mais sagrado de Israel, mas é o artefato mais sagrado do mundo. Porque aquele de quem é a lei
de ter o direito de julgar a você, não importando quem seja. Agora, Jesus nos deu uma parábola acerca de um grupo de homens que deveriam tomar conta de uma vinha. E ele diz em Mateus 21, 33 a 41. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão sobre ele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Isso nos leva à pergunta: como era a aparência da arca do Senhor? Entender qual sua aparência é importante para poder determinar se uma descoberta é fraudulenta ou não. E ao estudarmos este assunto, surpreendentemente receberemos uma pista de nada menos que o destino do Senhor da arca. Assim, não perca o próximo episódio.